Alô pessoal de sala de trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito. Dessa vez, mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Aguenta aí que a gente já fala mais sobre isso. Bom pessoal, nós estamos gravando esse vídeo no dia 25 de junho de 2020. Você que está assistindo depois, essa é a data da gravação do vídeo, a data que ele está sendo publicado aqui no canal. Nessa semana foram publicadas aí diversas notícias sobre um projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Trata-se do PL 3267 de 2019. Esse projeto ele é iniciativa do Presidente da República que, pessoalmente, no ano passado, em 2019, entregou o projeto na Câmara dos Deputados com o objetivo de fazer algumas alterações no Código de Trânsito Brasileiro. O projeto aí ficou parado por alguns meses. O relator do projeto ele fez algumas modificações no texto original e houve a votação nos dias 23 e 24 de junho e ele foi aprovado. No entanto, chamo a atenção de vocês para um pequeno detalhe, não é? Ele ainda não está em vigor. Certamente você deve ter lido as notícias, né? Agora a habilitação tem 10 anos de validade, foi aprovado na Câmara, e aí às vezes a pessoa acha que eu vou renovar agora a minha habilitação, já vou pegar 10 anos. Calma aí. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, ainda não está em vigor, isso ainda não é lei. Por quê? Porque ele vai seguir para o Senado. O Senado pode aprovar da forma que está e enviar direto para a sanção presidencial, ou o Senado pode fazer alguma modificação. Se modificar, vai voltar para a Câmara para somente depois disso ir para a sanção presidencial. O Presidente da República ele pode sancionar o projeto integralmente, pode vetá-lo completamente, pode vetar parcialmente, enfim. E ainda que sancione integralmente o projeto, no próprio texto dele tem a previsão de que a vigência da lei ela só ocorrerá 180 dias depois da sua publicação, a não ser que haja alguma modificação nesse sentido. Mas o prazo de vacatio legis é de 180 dias. Considerando ainda o processo legislativo e as datas, aí, os prazos necessários, isso provavelmente não ocorrerá no ano de 2020. Assim que isso acontecer, aqui no canal, você sabe, vamos gravar aí vídeos explicando cada uma das modificações em separado e você fica bem informado aqui com a gente. Eu separei alguns pontos aqui, eu destaquei alguns pontos que merecem comentários. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que o normal, geralmente a gente faz vídeos aqui com 5 minutos, acho que vai ficar um pouquinho mais longo, mas destaquei alguns pontos aqui que merecem comentários, explicações aqui para vocês entenderem, né? O primeiro aspecto aqui é sobre o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Inicialmente nós tivemos a tentativa de modificar a composição do Conselho através de uma medida provisória, a MP 882, que acabou não sendo convertida em lei e voltou à redação original do Código de Trânsito Brasileiro. Com o novo projeto, né, caso venha a se tornar lei, o próprio ministro da Infraestrutura vai ser o presidente do CONTRAN, o presidente do DENATRAN, que atualmente é o presidente do CONTRAN, vai ser o secretário executivo, e os titulares ali do conselho vão ser os próprios ministros ou diretores com cargos de chefia, alto escalão de cada ministério. E ainda, o CONTRAN deixa de ser o órgão competente para julgar recurso em segunda instância, uma previsão que consta atualmente no artigo 289 do CTB. Outro aspecto aqui que eu achei interessante em relação a essa questão do CONTRAN, um ponto de destaque aqui, é que as resoluções, antes de serem publicadas, elas vão passar por consulta pública. Achei interessante, né, para que a própria sociedade possa opinar a respeito daquele tema que está sendo regulamentado pelo Conselho. Outra questão aqui que eu trago para vocês, e esse foi um objeto de polêmica na época do projeto, foi a questão do transporte de crianças. Inicialmente a ideia era que não houvesse mais infração de natureza gravíssima quando do transporte de criança fora dos dispositivos de retenção, exemplo da cadeirinha, por exemplo, né? E aí o que acontece? Com a modificação aqui, a ideia é que não tivesse mais infração gravíssima e fosse aplicada somente uma advertência por escrito. O relator modificou o texto original e como é que ficou a situação? Crianças menores de 10 anos de idade ou que tenham menos de 1,45 m de altura vão ser transportadas no banco de trás. A previsão dos dispositivos de retenção passa a constar no próprio texto da lei, atualmente consta na resolução 277 de 2008 do CONTRAN, e ainda uma modificação aí, que é a possibilidade do CONTRAN trazer justamente o detalhamento, as exceções a respeito do transporte de crianças, que já constava, mas agora tem a possibilidade do CONTRAN indicar os dispositivos. E ainda, criança menor de 7 anos de idade atualmente é proibida andar de moto, não é? Senão nós temos a infração do artigo 244, inciso 5 do CTB. Nós temos uma alteração em relação à idade, criança com menos de 10 anos
não vai poder ser transportada nas motocicletas, motonetas e ciclomotores. Foi aprovado essa alteração também. Está sendo criado o Registro Nacional Positivo de Condutores, né, desde que o condutor manifeste interesse. A cada 2 meses vão sendo atualizados ali pelos estados, pelos DETRANs, as informações sobre condutores que têm boas práticas no trânsito, que não cometem infrações. A princípio, a ideia é que o registro seja utilizado para descontos, isenções, enfim. Aí vamos aguardar a regulamentação nesse sentido. Sobre o processo de habilitação, você que está tirando sua primeira habilitação, você que é instrutor de trânsito, vai haver o fim da obrigatoriedade das aulas noturnas. Então, a aula noturna deixa de ser obrigatório no processo de habilitação. E uma outra situação é a seguinte, ó, quando o candidato à habilitação ele é reprovado no exame teórico ou no exame prático, ele precisa de 15 dias para poder refazer esse exame, que estabelece o artigo 151 do CTB. Com um projeto de lei, deixa de existir esse prazo mínimo. Com a aprovação desse projeto de lei, se tornar lei de fato, deixa de existir esse prazo mínimo de reteste, ok? Em relação à CNH, nós temos aí a previsão expressa a partir de agora no próprio texto do CTB dos documentos no seu formato digital, eles constavam apenas em resolução do CONTRAN, a necessidade do DETRAN enviar com 30 dias de antecedência para o condutor, né, habilitado, a informação de que sua habilitação está se vencendo. Por incrível que pareça, às vezes é um documento de habilitação que o condutor coloca na carteira e deixa lá. Ele só tira numa necessidade, às vezes para apresentar um documento ou se for abordado por um agente fiscalizador. E aí às vezes ele nem sabe que a habilitação se venceu, por incrível que pareça. E aí o DETRAN vai ser obrigado a enviar com 30 dias de antecedência uma carta informando ao condutor que a habilitação dele está se vencendo. E ainda a possibilidade de dispensa do porte da habilitação. Apesar de você ter a possibilidade de ter esse documento de habilitação no seu celular, na carteira digital de trânsito, caso você não esteja portando o documento, assim como já ocorre com o documento do veículo desde 1º de novembro de 2016, quando da entrada em vigor da Lei 13.281, a dispensa do porte do documento quando o agente consultar. Se o agente consulta o documento do veículo para ver se ele está licenciado, ele dispensa do porte. Isso vai acontecer também com a habilitação. Se for possível fazer a consulta para verificar se o condutor é de fato habilitado, então ele vai dispensar e não vai autuar no artigo 232 por porte obrigatório, por não portar o documento obrigatório. É uma novidade aí que nós temos em relação à CNH. Outro ponto polêmico é a questão dos exames, da validade do documento de habilitação. A intenção inicial era que a habilitação tivesse 10 anos de validade. E aí o relator do projeto fez alterações no texto e ainda teve ali umas emendas que excluíram o condutor profissional de uma regra em separado para ele, ou seja, todos os condutores estarão sujeitos às mesmas regras. Ou seja, condutor que tem até 50 anos de idade renova e pega no máximo 10 anos. Condutor com mais de 50 e até 70, 5 anos. E condutor com mais de 70 anos, no máximo 3 anos, independentemente de ser profissional ou não. Lembrando que esse prazo pode ser reduzido quando da realização dos exames pelo médico perito. Ele pode reduzir o prazo de validade da habilitação. Ok? Então, esses são os novos prazos aí de validade da habilitação. Lembrando que ainda não está em vigor. O processo legislativo segue, está sendo encaminhado para o Senado. Assim que nós tivermos um desfecho, você vai ficar sabendo aqui no nosso canal. Seguindo ainda, ó, notificação eletrônica. Os órgãos de trânsito passam a ser obrigados a notificar. Antes era uma opção, o sistema de notificação eletrônica que consta no artigo 284 CTB e está regulamentado pela resolução 622, os órgãos de trânsito poderiam aderir ao sistema de notificação eletrônica, ou seja, informar eletronicamente ao condutor o cometimento de uma infração. Agora passa a ser obrigação e também disponibilizar campos ali para a apresentação de defesa e de recurso, que é interessante, né? Vamos ver aí como é que isso vai ser regulamentado se de fato for aprovado. Em relação aos prazos ali para defesa prévia e para indicação do condutor infrator, que eram de no mínimo 15 dias, passa a ser de no mínimo 30 dias. Foram ampliados aí os prazos, também o prazo de notificação de imposição de penalidade. Advertência por escrito, pessoal. Atualmente, o artigo 267 CTB estabelece que a advertência por escrito ela pode ser aplicada ao invés da penalidade de multa, em substituição à penalidade de multa, sempre que o condutor cometeu infração de natureza leve ou média e não for reincidente no cometimento dessa mesma infração nos últimos 12 meses, desde que a autoridade de trânsito entenda que essa é a providência mais educativa a ser adotada. Então
essa parte final aí do artigo 267, que trata da advertência por escrito, ou seja, entender que a providência mais educativa está sendo excluído do texto da lei. O projeto prevê que, se a infração é leve ou média, se o condutor não é reincidente no cometimento daquela mesma infração, então não se aplica a multa, se aplica a advertência por escrito, não tem valor para pagar, nem tem ponto registrado no prontuário, tá certo? E ainda, ó, em relação à suspensão do direito de dirigir, que é um outro ponto polêmico aqui do projeto, nós temos aí um escalonamento em relação à pontuação. A ideia é que fosse 40 pontos no prontuário. O relator do projeto fez modificações. Como é que ficou a situação? Se o condutor tiver cometido 2 ou mais infrações gravíssimas, ele pode ser suspenso com 20 pontos. Uma infração gravíssima suspende com 30 pontos, nenhuma infração gravíssima suspende com 40 pontos. Se for um condutor profissional que exerça atividade remunerada na direção do veículo, vai ser 40 pontos no prontuário, independentemente da questão de infrações gravíssimas. E ainda, a competência para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir por infração específica passa a ser do órgão autuador. Por que isso? Porque a competência de aplicar a suspensão do direito de dirigir atualmente é do DETRAN. Isso consta no inciso 2 do artigo 22 do CTB. Imagine que um órgão municipal de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal, autuou um condutor por falta de capacete na motocicleta. Então, a penalidade de multa é feita pelo órgão autuador, que pode ter sido o município ou a PRF, no meu exemplo, e o DETRAN depois é que faz a suspensão do direito de dirigir. A partir de agora, se o projeto de fato se tornar lei e esse dispositivo for sancionado ao final, enfim, se a autuação foi feita pelo órgão municipal ou se for feita pela PRF ou mesmo pelo próprio DETRAN, o órgão que autuou vai ser competente para aplicar, além da multa, a suspensão do direito de dirigir. E no caso das infrações por pontuação, 20, 30 ou 40 pontos que eu acabei de explicar, aí a competência permanece com o DETRAN. O DETRAN verifica o prontuário e instaura o processo de suspensão quando for o caso. Então, pessoal, esses foram alguns aspectos aqui do projeto que eu trouxe para vocês. O projeto é um pouquinho mais extenso, você pode ter acesso a ele dando uma conferida no site da Câmara dos Deputados e também fica ligado aqui nas nossas redes sociais, que conforme o projeto for avançando, nós vamos informando a vocês aqui para que vocês fiquem cientes dessas novidades. Se você ficou com alguma dúvida, concorda com algo discordial, fique à vontade, deixa aí nos comentários. A ideia é que nós possamos aprender todo mundo junto. Beleza, pessoal? Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.